Olá pessoal, vamos agora resolver a última questão do capítulo 3 do livro, o exercício 3.15, que pede o seguinte: escreva um programa para calcular a redução do tempo de vida de um fumante. Pergunte a quantidade de cigarros fumados por dia e quantos anos ele já fumou. Considere que um fumante perde 10 minutos de vida a cada cigarro. Calcule quantos dias de vida um fumante perderá e exiba o total em dias, tá? Então vamos aqui para o Visual Studio Code. Eu já coloquei aqui um esboçozinho, tá, da questão. O arquivo já está salvo, 3.15.py, extensão Python. Aqui eu copiei um trecho da pergunta, tá? Para guiar a nossa solução. E aí a maioria dessas questões, questões em gerais de programação, você vai pensar em três etapas: a entrada dos dados, a etapa de processamento e, por fim, a etapa da saída, que geralmente vai se imprimir na tela. Tá? Então, vamos lá. Essa questão pede o seguinte: começar pela entrada, naturalmente. A questão diz: pergunte ao usuário, né, qual a quantidade de cigarros fumados por dia e quantos anos ele já fumou. Então, são duas informações: quantidade de cigarros e quantos anos já fumou. Tá? Quantidade de cigarros é um número inteiro. Tá? O cara vai dizer que fumou 3 cigarros e meio, né? Você pode até colocar como número um float, né? Mas o mais natural seria colocar como número inteiro. E quantos anos ele já fumou? A gente pode colocar como inteiro, pode colocar como número real, tá? Então a gente pode fazer assim: quantidade de cigarros, ó, a gente pode pegar para facilitar, ó. Copia aqui e coloca aqui: quantidade de cigarros por dia. Então isso aqui fica o nome de uma variável, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: vai ter que converter para inteiro. Então, a entrada que o usuário digitar vai converter para inteiro. Para ler do teclado, comando input. E aqui a mensagem: quantos cigarros por dia? Certo? Depois, vamos perguntar o quê? Quantos anos, né? Ele já fumou. Então, quantos anos, por exemplo? Nesse caso aqui, a gente pode colocar como float ou int. Vamos colocar como float, porque de repente ele fumou há 1 ano e meio, 2 anos e meio, tá? Para ficar mais flexível. Então vai converter para float a entrada aqui. Quantos anos já fumou? Ok. Então só temos essas duas variáveis. Tá? Uma vai ser inteiro, outra vai ser float, número real. Ok? Então vamos agora para o processamento. O que, é que a gente tem que calcular? Eu sempre digo para os meus alunos: ó, gente, uma questão desse tipo aqui, você primeiro tem que saber fazer no papel. Imagine que é uma questão que não é de programação. É uma questão de uma prova de matemática. E você tem papel e lápis para resolver. Primeiro resolva no papel. Você achou a solução, aí você vai e parte para o código. Tá ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a quantidade de cigarros por dia e quantos anos ele já fumou. Então, o que, é que a gente vai ter que primeiro saber? Ele já fumou, digamos, 2 anos e fumou 5 cigarros por dia. Então, eu tenho que calcular a quantidade de cigarros que ele já fumou na vida. Tá? Então, vamos lá. Primeiro tem que saber o seguinte: quantidade de cigarros. Podemos pensar assim como quantidade total de cigarros. Então, essa variável aqui vai armazenar a quantidade que ele já fumou na vida. Que eu tenho a quantidade por dia e tenho a quantidade de anos. Então, eu vou ter que fazer o seguinte: quantos anos ele já fumou? Eu tenho que multiplicar por 365. Né? Que hoje você pensa: quantos anos tem. Quantos dias tem um ano? Vamos considerar 365 dias, tá? Claro que tem um ano bissexto, que a gente não vai considerar aqui. Então, cada ano tem 365 dias. Então, se já foi aquela regra de 3, né? Um ano, 365. Se for 2 anos, você vai multiplicar por 2. 2 vezes 365. Se for 3 anos, 3 vezes 365. Tá? Então, se for x anos, vai ser x
vezes 365. Vou colocar ponto aqui, para não confundir. Tá? Então, a quantidade de anos a gente vai multiplicar por 365, tá? Então, vamos lá. A quantidade de cigarros vai ser quantos anos ele já fumou? Vai ser essa variável aqui, ó, quantos anos, vezes 365, tá? E agora, aqui eu vou ter a quantidade de dias que ele já fumou. Só que cada dia ele fumou essa quantidade aqui. Então, vamos multiplicar. Quantidade de anos por 365 para poder chegar em dias. E depois a quantidade de cigarros por dia. Agora eu vou ter a quantidade total que ele já fumou. Beleza. E aí o que a questão diz? O fumante perde 10 minutos a cada cigarro. Então, para cada um desses cigarros aqui que ele fumou, ele perdeu 10 minutos. Tá? Então, a gente pode calcular o seguinte. Tempo perdido em minutos. Quanto que ele já perdeu em minutos? Vai ser essa quantidade que ele já fumou, digamos, 10 mil cigarros, vezes 10 minutos. Porque para cada cigarro perde 10 minutos. Então, vamos multiplicar isso aqui por 10. Que aqui é a quantidade total de cigarros. E aqui é 10 minutos por cigarro. Então, eu vou ter o total de minutos que ele já perdeu. A questão poderia terminar agora. Só que ele não pede, ele não quer saber o total de minutos, né? Porque fica um valor meio estranho, né? Um valor alto. Para a gente saber interpretar. Ele pede para você calcular em dias. Né? E exibir o total em dias. Então, eu vou ter que converter minuto para dias. Tá? Então, aqui vai novamente você calcular a regra de 3, né? Quantos minutos tem um dia? Quantos minutos tem um dia? Vamos pensar aqui. Um dia... Bem, primeiramente um dia tem 24 horas, né? Certo? Só que uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Então, um dia tem 24 vezes 60 minutos. Porque um dia tem 24 horas e cada hora tem 60 minutos. Então, um dia vai ter isso aqui. Tá? Então, se eu quero converter de dia para minuto, eu multiplico por 24 vezes 60, ou 1440. Mas se eu quero de minuto para dia, eu vou então dividir por isso. Tá? Então, tempo perdido em dias vai ser igual a essa quantidade de tempo que perdeu em minuto, dividido por isso aqui. Tá? Então, eu vou pegar a quantidade de tempo que perdeu em minutos e dividir pela quantidade, né, de horas e de minutos. Quantidade de minutos do dia, 1440. Pronto, então esse aqui vai ser o valor que eu vou mostrar na tela para o usuário. Tá? Então, simplesmente agora a gente vai dar um print, certo? Colocar aqui uma mensagem. A gente pode colocar simplesmente o valor final, tá? Ou para ficar uma mensagem melhor, pode botar assim, ó. Você já fumou... Aqui vai ter a quantidade de cigarros, a quantidade no número inteiro, ó, int. Por isso que eu vou usar aqui o marcador D. Você já fumou isso aqui de cigarros e já perdeu. Agora eu vou colocar a quantidade de tempo que ele já perdeu. Como é float, o marcador vai ser .f, né? Então, podemos colocar assim, para identificar que vão ser duas casas decimais. Tá? Já perdeu, dias de vida. Pronto, e aqui a gente vai agora colocar, vou dar um Enter aqui, para poder caber na tela. Aqui eu coloco aqui essas duas variáveis, tá? Que vai substituir esse valor e esse valor aqui. Que é tempo, quantidade de cigarros. E aqui, tempo perdido em dias. Pronto. Então vamos executar aqui e fazer um teste. Aqui o sistema já está rodando, o programa está rodando. Quantos cigarros por dia? Vamos supor que foram 7. Quantos anos já fumou? 20. Então, você já fumou 51.100 cigarros e já perdeu 354,86 dias de vida. Quase um ano de vida, né? Ok, gente? Então essa foi a última questão do capítulo 3. Tá? Até a próxima. Lembre de curtir o vídeo, tá bom?